Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre Isaías. Nós vamos falar um pouco sobre Isaías e nós vamos pontuar sobre um ponto específico. Nós vamos falar sobre a graça oferecida gratuitamente a todos. Então nós vamos falar sobre a graça. O que é a graça? O que é esse favor que todos nós temos imerecidamente? Mas antes queria pedir a você, deixe o seu like e compartilhe. Se esse vídeo tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chave, se tem aproximado você mais de Deus, que você compartilhe com 3 amigos para que chegue mais longe essa mensagem, para que outras pessoas também alcancem e sejam também revestidos e inundados com a presença e a palavra do Senhor Jesus. Que nós possamos crescer em graça e sabedoria. Que o Senhor abençoe. E que você também peça a eles para deixar o like, colocar lá o comentário, se inscrever e receber todas as notificações. Coloca lá receber todas as notificações. Então vamos prosseguir aqui. A palavra de hoje está no livro de Isaías, como eu falei. Nós vamos falar sobre a graça, esse favor não merecido. Antes de a gente iniciar, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir que Ele abençoe a palavra, para que nós possamos não somente ouvir, mas escutar ativamente e praticar. Senhor Jesus, soberano e eterno Rei, aqui nos colocamos, ó Deus, diante de Ti como filhos sedentos que somos pela atenção do Senhor, que é o nosso Pai. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Dai-nos discernimento e entendimento para entender. Meu Pai, vem de encontro a cada coração desses peregrinos. Meu Deus, e que o Senhor fale, Senhor Jesus, dentro de cada um de nós e nos ensina não somente ouvir, mas escutar e praticar Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim, peregrinos: todos vós que tendes sedes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jefferson, primeiramente a gente está aqui recebendo um convite para algo extraordinário. Porque aqui quando ele fala que todos devem vir e tomar esta água, ou quando ele fala aqui também, vinde e comei sem comprar, o que é que ele está chamando? É como se fosse uma cerimônia, né? Você só recebe convites para poder comer, se alegrar, quando há cerimônias, quando há festa, quando há banquetes. Então no início do versículo aqui diz assim: todo vós que tendes sedes, vinde às águas. Então, primeiramente, o mensageiro aqui, ele fala o seguinte: você está com sede, peregrino? Você está cansado? Você está querendo beber? Você já consegue sentir o doce, suave, sim, cheiro, ou sentir o doce, suave prazer de beber a água? Então vinde, você que está com sede. Ele diz mais: e vós que não tem dinheiro. Porque muitos podem dizer assim: mas Jefferson, como é que eu vou beber dessa água se eu não tenho como dar nada em troca? Como é que eu vou beber dessa água se eu não tenho dinheiro? Se eu sou uma pessoa falha? Se eu ando errando? Como é que eu posso beber da água que o Senhor tem para me dar? Primeiramente, nós vamos entender, peregrino, que nós não bebemos da água a qual Deus tem nos entregado, ou nos vai entregar, como Ele está nos convidando aqui. Não é por mérito próprio, não é o mérito de Jefferson que torna ele ter a oportunidade de beber desta água. Não é o meu esforço, não é a minha entrega, ou muito menos o que eu faço ou deixo de fazer. Essa convocação não é somente para mim, é para todos. Quando ele diz vinde e bebei da água, vós que têm sede, ele está dizendo, não importa onde você está. Se você está no palácio, se você está na ruína, se você está dentro de uma fortaleza ou se você está em construção de um alicerce.
Deus ele chama a todos para vir diante dele. E quando ele chama isso, ele está mostrando que não há diferença para ele. Se você está no palácio, se você está na ruína, se você está criando e construindo o fundamento, não importa. Para Deus nós somos filhos. E como filhos nós somos também participantes da grande oportunidade de estar junto dele. Então por isso que o mensageiro aqui, o profeta, inicia falando isso: vinde, vós que tem sede, vós que está necessitando beber água. Jefferson, quando a gente fala sobre água, nós viemos aqui a entender um ponto, que tudo em nosso ser, a nossa vida e no mundo é feito por água. Como assim, Jefferson? O nosso corpo é feito de 80% de água. Jefferson não sabia disso, isso. O nosso corpo ele é feito 80% de água, peregrino. O resto é músculo, é pele, é cabelo, é as outras moléculas. Então, mas os 80% é tudo líquido. E esse líquido é que nos mantém aqui nesse corpo saudável. Outro ponto, se você parar para ver, que a terra também é coberta de água. E mesmo assim Deus ele nos convida para vir beber da água. Aí você pergunta: mas Jefferson, essa água é a mesma água que você está falando, das moléculas do corpo, ou até mesmo da água que cobre a terra? Claro que não, peregrino. Essa água é algo que vai para além da nossa mente, que está para além da nossa consciência. Por que, Jefferson? Aqui Deus está falando sobre uma água viva, uma água que não pode ser comprada e uma água que não pode ser dada por qualquer pessoa. Há uma única pessoa que pode te levar até essa fonte. E o nome dele é Jesus. Ele é o único que pode te levar para beber desta água. Essa água que é para sobrenatural, que brota e jorra para a eternidade, que é uma fonte inesgotável. Então por isso que ele diz aqui no início: todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Jefferson, não entendo. Parece incoerente, ele está dizendo que eu devo vir, mas ele disse que eu devo comprar. Ele fala que comprai e comei, mas como é que eu vou comprar se ele acabou de dizer que não necessitava comprar? E ele diz mais, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde, vinho e leite. Jefferson, o que é esse comprar? É a atitude. Tome a atitude, a postura de se mover para receber. Quando ele fala que comprar é a atitude, ele não está falando do preço, ele está falando a atitude de ir até o local, peregrino, para receber comida, vinho e leite. Assim também é na nossa vida hoje, peregrino. Deus todos os dias nos convida para participar da ceia dele, para participar do corpo dele, para sermos enxertados em sua eterna árvore viva. Mas para que isso aconteça, nós temos que comprar esse local. Mas como assim, Jefferson, comprar? Você acabou de dizer que era de graça. Sim, comprar, como eu disse aqui, igual como ele falou, o profeta aqui, é comprar no sentido de dizer, se dispor a agir. Você tem que comprar. Ele estava querendo dizer aqui isso: haja. Quando você agir para vir buscar o vinho, o leite, você vai comprar sem dinheiro. Então dessa mesma forma é hoje. Para que nós possamos receber a Deus, nós temos que nos dispor, peregrino. Nós temos que agir para ir até a presença do Senhor. Não adianta somente você saber que a presença do Senhor está sendo derramada sobre a terra. Você tem que se dispor a ir buscar. Você tem que se dispor a entregar e comprar aquele a oportunidade está ali. Jefferson, então troca essa palavra que está me confundindo. Então se disponha a ir até o local para poder receber a presença de Deus. Você tem que se dispor, haja, para que assim você receba. Não tem como você receber se você não agir, se você permanecer de braços cruzados, se você permanecer aí estagnado, parado, esperando
que algo aconteça se você não move um dedo, ou se você não move nem sequer 1 centímetro. Não há como isso acontecer, peregrino. Deus, ele quer e espera que nós venhamos agir, tomar uma ação, para que assim as bênçãos, as promessas e as boldas, as vitórias cheguem até nós. Mas depende primeiramente de mim, depende primeiramente de você, peregrino, chegar até Deus, agir e estar e comprar, como ele diz aqui, o vinho e o leite. Versículo 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Jefferson, Deus estava dizendo aqui que eu estou gastando de forma equivocada, errada, tudo aquilo a qual eu tenho, sim. Deus está dizendo, ó peregrino, você tem gastado o seu suor, você tem gastado o seu sacrifício, a sua labuta, o seu trabalho em coisas que não te trazem nenhum benefício. Mas Jefferson, como assim, Jefferson? Eu fui para uma festa, eu fiquei feliz, eu fui para uma rave, fiquei alegre, eu comprei um carro, fiquei feliz. Mas eu te pergunto agora, peregrino, esse carro, essa rave, esse local, esse momento, essa alegria que você diz que teve, está feliz, ela vai permanecer ou é algo mutável, algo que vai passar? Creio eu que você está dizendo, Jefferson, já passou. Jefferson, realmente eu já não olho da mesma forma como eu olhava para o meu carro. Eu já não tenho mais aquele prazer. Sabe por quê? Porque está acontecendo isso que o Senhor Jesus falou aqui. Você tem gastado o seu dinheiro em coisas que não satisfazem. Você tem projetado a sua vida para coisas finitas. Você tem projetado a sua vida para coisas que são fúteis. Mas Jefferson, significa que eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro? Claro que não, peregrino. Você pode ter tudo isso, mas o seu foco e o seu trabalho, a sua produção não deve ser isso o ponto final. Isso aí deve ser um meio para algo maior, um meio para ir além e não um ponto final, porque muitos peregrinos vivem como se fosse o ponto final. O ponto final uma festa, um ponto final um carro, um ponto final um bem material, um ponto final ter. E ele se esquece que o ter passa. A beleza que você vê aqui, você vê o corpo de Jefferson jovem, isso vai passar. Esse cabelo um dia já não vai estar mais aqui. Essa barba um dia não vai estar mais aqui. E nem sequer os dentes vão estar mais aqui. Então significa, peregrino, que isso passa. Então você tem que saber aonde você está investindo o seu dinheiro, onde você está investindo a sua força, para que assim você possa investir em algo que não é algo passageiro, mas algo que é infinito, é algo que é mais do que precioso. Por isso que o mensageiro aqui, o profeta, ele diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não se satisfaz? Então por que você tem gastado naquilo que não é pão? Aquilo que não traz para você força, vigor. Ele ainda pontua aqui, né, peregrino? O que não é pão. Quantas vezes nós, peregrinos, gastamos dinheiro em coisas tão fúteis que quando a gente para pensar e diz, como é que eu pude entregar 10 horas da minha vida fazendo aquilo, ou 20 horas da minha vida fazendo aquilo, 8, ou virando noites fazendo coisas que quando eu paro para pensar, não me levou a lugar nenhum, me trouxe uma emoção momentânea, mas assim que eu saí da festa, assim que eu saí da balada, assim que eu saí daquele grupo, algo passou, ficou vazio e eu me tornei pior do que eu estava. Aquela alegria que estava ali se tornou um vazio ainda maior. Então é o que ele está dizendo aqui, você fica gastando a sua força, o seu tempo em coisas que te trazem e te faz cada vez mais vazio. E ele prossegue dizendo, peregrino, porque você gasta naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não se satisfaz. Isso não traz para nós satisfação alguma. O que é satisfazer, Jefferson? É que te traz a sensação de plenitude. Jefferson, plenitude, o que é isso? Plenitude é quando você entende, peregrino, e sente que você não precisa de mais nada. Jefferson, mas tem como eu me sentir pleno?
Tem, peregrino. Eu vou te ensinar algo que demorou 8 anos para me entender. É algo simples, mas que por mais simples que seja, se você não absorve, entende, pratica e vive, você torna a levar isso como algo qualquer. Eu passei 8 anos da minha vida, peregrino, para entender que eu, Jefferson, sou completo em Deus. Eu não necessito de nada externo. Se Deus está dentro de mim, se Ele é a minha pedra angular, se Ele é o meu ponto de firmação, se Ele é aquele que me sustenta, eu não necessito de nada externo. Eu não necessito de baladas, eu não necessito de amigos, eu não necessito de status, eu não necessito ser bajulado, elogiado, deixado de ser elogiado. Por quê? Por que, Jefferson? Porque no momento que você entende que você é pleno, que você é completo, você começa a entender que tudo isso aí serve somente para a carne. Isso não necessita para o seu espírito, porque o seu espírito é completo em Cristo. Quem necessita de ser bajulado, quem necessita de elogio, quem necessita de atenção, quem necessita que alguém fique amassageando o seu ego é a carne, é a mente, é o sentimento. Ele necessita constantemente de atenção. Se você parar para pensar, peregrino, se você está num local onde você não é chamado pelo nome, onde você não é reconhecido, a sua mente fica revoltada. Se você está vivendo na mente, vivendo segundo os sentimentos carnais, você fica revoltado. Por que não me chamaram? Por que ninguém dialoga comigo? Ninguém fala comigo? Por quê? Porque seu sentimento, ele tem uma sede constante de receber algo. Por que, Jefferson? Porque ele é algo pecaminoso, é algo falho. Vem do primeiro pecado, o pecado primordial, quando Adão e Eva erraram o alvo, quando se apossaram do conhecimento do bem e do mal. É algo que não pertencia, mas eles se apossaram. E por isso a consequência disso veio à nossa mente, os sentimentos, as emoções que nos levam e nos fazem divagar entre a consciência, que é viver em espírito, e andar na carne. Então quando você começa a entender isso, por isso que você se sente incompleto, porque você começa a alimentar mais a sua mente do que alimentar o seu espírito, a sua consciência. Então, Jefferson, isso é tão simples, parece tão simplório, mas não é simplório. É simples, mas não é simplório. Porque no momento que você começar a entender isso e cravar isso dentro da tábua do seu coração, peregrino, muitas coisas para você vai mudar hoje, quando você entender que você não necessita da atenção dos outros, da afirmação dos outros, da opinião dos outros, do que os outros falam, deixa de falar, do elogio dos outros, porque você necessita somente de algo, que Deus o alimente, que Ele seja a sua pedra angular, que Ele venha a ser o seu pilar, a sua fortaleza, e todo o resto é consequência. Jefferson, todo o resto é consequência, sim. Quando você começa a entender que é completo, você vai começar a ajudar pessoas. Independentemente se ela te elogia ou não, você vai ajudar ela. Independentemente se você é abastecido as suas emoções ou não, com tapinha nas costas, você vai produzir, porque você é completo. E por ser completo, como consequência de ser completo, você quer agregar na vida dos outros. Você quer que os outros conheçam essa completude a qual você achou. Jefferson, e como é que eu acho? Fazendo Deus o seu grande e eterno pilar, pedra angular, como ele disse mesmo. Eu sou a pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos homens. Se você tornar essa pedra angular o seu sustento, a sua base sólida, e não estou falando de você viver uma vida de religiosidade, porque tem muita gente que confunde viver uma vida com Cristo e viver uma vida de religiosidade. O que é uma vida de religiosidade, Jefferson? É você viver em cima de preceitos. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque senão você vai ser condenado, porque senão você vai ser castigado, porque senão você vai ser exortado. Porque aqui você está querendo ensinar uma pessoa a servir a Deus por mérito de ou você obedece ou você é castigado por meio da dor. E Deus não é dor, peregrino. Você serve ao Senhor por graça. Graça é favor não merecido. Então quando você entende que a graça é que nos concede estar na presença do Senhor, você começa a amar Ele, porque primeiramente Ele nos amou. Então é por isso que Ele diz aqui nesse versículo,
Ele fala, e vosso suor naquilo que não te satisfaz. Então pare de gastar seu suor, seu tempo, o seu grande, extraordinário capacidade, força e vigor em coisas banais. Ele prossegue, ouvi-me atentamente. Ele não perde. O profeta diz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com os finos manjares. Olha o que ele está dizendo aqui, ele está comparando comer disso a qual ele está dizendo que é receber a presença do Senhor como os finos manjares. Ele ainda diz mais, comei do que é bom. Ele está dizendo, você já comeu muita coisa, não comeu? Você comeu, você sentiu o gosto. Sabe que tudo isso que você comeu, escolhe a melhor coisa que você comeu, peregrino. Pensa aí, Jefferson, a melhor coisa que eu comi na minha vida foi uma picanha, foi uma maminha, foi uma salada, foi uma alcatra, foi uma lasanha. Sabe isso? Tudo isso aí, nada se compara ao manjar a qual o Senhor deve te entregar. Vai para além disso. Jefferson, então vai ser delicioso. É isso aí. A presença do Senhor é sobrenatural. Não tem palavras que se comparem. Nós podemos dar graça, nós podemos falar, mas nunca vamos conseguir colocar tamanha presença em palavras e expressar essa alegria. Por isso que o salmista diz isso. Se prepare para comer do manjar. E quando ele diz o que é esse manjar, Jefferson, naquele tempo eram as melhores especiarias do reino. Era aquilo que tinha de melhor em todo o reino, levava-se para o rei e era tido como manjar. Algo extraordinário que somente reis comiam. Então Deus está dizendo, se prepara para comer de coisas que somente reis comem. Se você me colocar e me receber como seu pilar principal. Eita, é maravilhoso, né? Glória a Deus. Diz assim, peregrino, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e viverá. Então olha o que ele está dizendo. Inclina os vossos ouvidos, peregrinos. Vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. O que ele está querendo dizer aqui, Jefferson? Ele está dizendo, vocês têm que escutar. Não adianta somente ouvir. Muitas pessoas ouvem falar de Deus. Muitas pessoas ouvem falar de Cristo. Muitas ouvem falar que Deus morreu para salvar. Mas somente ouvem. Somente entra no ouvido e sai no outro. Somente ouvem. Passa como se fosse algo qualquer. Mas ele está dizendo aqui, não adianta somente você ouvir. Você tem que inclinar os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma e ela viverá. Deus está dizendo aqui, peregrino, para nós termos uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa, Jefferson? É quando você inclina os ouvidos, você se desloca para escutar ativamente. Você está com total atenção no que lhe está sendo falado. Está com sede de entender. Sabe quando você chega num local, peregrino, que você tem a sede de saber o que é que está acontecendo, você vê todo mundo ali, você começa a perguntar o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, e as pessoas não falam, e você fica ali parado, atônito, de olhos fixos, para onde o pessoal está olhando e querendo entender. Assim mesmo nós temos que estar perante a presença de Deus, de olhos fixos e pronto para atender e entender e viver e praticar de forma ativa a palavra dele, para que assim se cumpra o que ele falou, para que assim a sua alma viva. Jefferson, e tem muitas pessoas que estão mortas mesmo andando. Sim, peregrino, tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Elas vivem apenas em um receptáculo vazio, andando por aí, para cima e para baixo. Por isso que você vê muitas pessoas tristes, por isso você vê muitas pessoas deprimidas, porque elas estão com um receptáculo vazio. Elas estão buscando coisas fúteis e chegou um estado de tanta ela buscar coisas fúteis que ela viu que não tinha significado viver, e elas começam agora a não querer mais viver e entram em depressão, entram em angústia, entram em solidão. E como é que ela pode escapar disso? Como é que ela pode solucionar esse problema, Jefferson? Escutando a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, vem o sentido. Deus, ele mostra o direcionamento para onde você deve ir. Ele mostra o destino, ele mostra o propósito, ele mostra a missão a qual nós temos que cumprir. Jefferson, eu tenho uma missão, você pode estar perguntando, peregrino. É claro que você tem uma missão. Não somente um corpo é feito de mãos, de dedos,
de braço, de ombro, de olhos, de boca, de nariz, cada um tem uma função. Da mesma forma como as mãos têm uma função, os dedos têm uma função, o braço tem uma função, os olhos têm uma função, você também tem uma função, peregrino. Você não veio para cá por acaso, você não chegou aqui por acaso, você tem uma missão, um propósito, algo a ser cumprido. Mas Jefferson, e como é que eu vou entender o que eu devo ou não fazer? Pergunte a Deus. Você já parou para perguntar o que é que Deus quer de você? Você pode já ter perguntado para milhares de pessoas, para várias pessoas, e as pessoas não sabem te dizer o que. Pergunte ao seu Criador, diga: Senhor, o que é que o Senhor espera de mim, Senhor? O que é que o Senhor espera de mim enquanto eu estou vivo aqui? Qual é a minha missão? O que eu devo fazer? E Deus, Ele vai te falar, Ele vai te dizer, peregrino, o que você deve fazer ou não. Pode te dizer, Deus, Ele pode te dizer um exemplo, aqui é um exemplo. Ele pode te dizer: construa essa empresa, faça essa empresa crescer, dê milhares de trabalho para pessoas, seja a fonte de renda para poder tirar pessoas e famílias da miséria. Deus pode falar também com você: seja exemplo para transformar as vidas daqueles que estão cegos, seja também próspero para prosperar a vida daqueles que estão tristes, seja sal para trazer sabor àqueles que, mesmo já tendo toda a riqueza do mundo, ainda estão sem sabor. Então seja o sabor. Então isso é o que Deus ele tem de missão para cada um de nós. E aqui foi um exemplo para você entender como Deus ele fala. E ele vai seguindo aqui no versículo 3. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma, viverás. Quando você escuta de forma ativa, você vive, peregrino. Ele diz mais: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus ele está dizendo aqui: peregrino, eu vou fazer uma aliança contigo. E essa aliança não é algo finita, não é algo que vai acabar quando você falecer, quando o seu corpo carnal, físico, descer ao túmulo. Essa minha aliança é perpétua, ela vai para além da vida, ela vai para além da morte, ela está na vida, que é algo eterno. Então Deus está falando comigo e com você hoje, peregrino. Eu tenho uma promessa para você. Eu tenho algo que vai para além da morte, que eu tenho para afirmar contigo. E ele diz: e essas promessas é perpétua e consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Jefferson, Davi foi aquele grande guerreiro e rei. Sim, as promessas que ele alcançou e que Deus deu também a ele é para você, peregrino. Mas Jefferson, eu estou perdido em meio às drogas, eu estou perdido em meio a pedofilia, eu estou perdido em meio a pecados. Ainda tem chance para mim? Tem, peregrino. Enquanto a vida há oportunidade, enquanto houver fôlego de vida que preencha esse receptáculo carnal, há oportunidade de transformação. Mas Jefferson, muitas pessoas dizem que é impossível. As pessoas infelizmente não entendem e não sabem o agir de Deus, peregrino. Muitas pessoas tentam lapidar, tentam moldar, tentam colocar numa caixinha a vontade de Deus, mas Deus ele é sobrenatural. É como ele diz no início dessa palavra, ele diz: vinde a mim. Tá com sede? Vinde a mim. Tá com fome? Vinde a mim. Tá querendo comer ou manjar algo que é extraordinário? Vinde a mim. Mas eu não tenho dinheiro. Eu estou querendo que você haja. Tome atitude, porque eu vou fazer e vou te entregar o melhor. Somente haja, faça a sua parte, que deixe que a de Deus ele vai fazer. Então ele vai continuando aqui, peregrino. Versículo 4. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então, como testemunha da fidelidade dele, Deus, ele deixou Davi como exemplo de que ele cumpre a promessa dele. Você se lembra quem era Davi, peregrino? Ele era o caçula da sua família, era rejeitado entre seus irmãos, era rejeitado entre seus pais, vivia no campo cuidando de ovelhas. Ninguém se lembrava de Davi, sempre era o último a sentar na mesa. Mas sabe o que é que Deus fez? Deus pegou aquele que era esquecido entre seus irmãos, esquecido entre seus pais, esquecido entre a sociedade, esquecido até mesmo para sentar na mesa. Era sempre o último a sentar, estava lá no campo. Deus está dizendo: não importa onde você esteja, não importa qual a distância que você acha que está de mim, Deus está aí com você e quer transformar a sua vida.
assim como ele transformou e tornou Davi como exemplo. Se para Davi teve jeito, você acha que para você não vai ter, peregrino? É claro que vai ter. Mas Jefferson, eu estou com dúvida. Essa dúvida que vem aí é somente a carne tentando impedir você de sair da estagnação, sair desse local de escuridão e partir para a luz. Porque ela sabe que quando você mover e dar o primeiro passo, a luz vai jorrar e vai mostrar qual é o caminho. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Mesmo sem enxergar, Jefferson, mesmo sem enxergar, se lembra do que eu já falei, peregrino, aqui? A fé, ela vem do crer. Primeiro, para você atingir o mundo espiritual, primeiro você tem que crer. É diferente do mundo físico. O mundo físico prega todos os dias que primeiro você tem que ver, tocar para crer. E isso não acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, primeiro você crê, depois você vê e depois se manifesta. Então creia, dê o primeiro passo mesmo no escuro, mesmo no vazio, que você vai ver as coisas acontecerem. Ele segue dizendo: eis que chamará uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deus está dizendo aqui: eis que muitos irão, peregrino, muitos de várias nações que jamais foram conhecidas, que estavam na terra de Lodebar. O que é terra de Lodebar, Jesus? Terra de esquecimento. Esses vão se juntar e vão participar dessa mesa, e vão participar desse manjar, e muitos vão dizer: como é que essas pessoas chegaram até aqui? É porque é gratuitamente a oportunidade de se sentar junto com Deus. É gratuitamente, só basta você fazer a sua parte, peregrino. Dar o primeiro passo, que a graça de Deus vai se manifestar para te salvar. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele diz mais: buscai o Senhor, peregrino, enquanto você tem a oportunidade. Jefferson, ainda tem uma oportunidade, eu estou no mais profundo do calabouço, não vejo saída, estou sendo torturado todo dia, ainda tem saída. Tem saída em meio a essa tortura. Então busque o Senhor. E como é que eu busco, Jefferson? Onde você está agora? Feche os seus olhos e busque o Senhor, ore. Mas Jefferson, eu não sei orar, você sabe. Você não está aqui me escutando, peregrino. Orar é falar com Deus. Jefferson, falar o quê? Fala para Ele. Fala para Ele que você é necessitado da ajuda dEle. Fala para Ele que você o ama, que você não pode viver sem Ele. Diz para Ele que você precisa de ajuda e que você quer participar dessa grande e majestosa ceia e esse manjar, que você quer comprar e comer isso a qual Ele tem profetizado aqui, dado. Diga: Senhor, eu quero ter a Tua presença. E Ele vai se manifestar para você, peregrino. E ele diz mais aqui, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jefferson, Deus está perto mesmo eu me sentindo sozinho. Deus, Ele está do seu lado, peregrino. Jefferson, mas e por que eu não vejo Deus se manifestar? Porque tem lugares certos a qual Deus se manifesta. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, onipresença. Mas somente em alguns lugares Ele se manifesta. E onde é que eu posso encontrar Deus se manifestando? Onde tiver uma ou mais pessoas buscando e exaltando o nome dEle. Locais especiais onde Ele fazem como a casa, local santo, sagrado, em que as pessoas fazem para adorar a Deus. Em altares que Deus foi glorificado e lá é magnificado o seu nome. Ele também se apresenta lá. Então Deus está em todos os lugares, mas tem lugar para Ele se manifestar. Com o versículo 7, deixei o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Deus está dizendo: olha aí, você estava em pecado, você estava vivendo em erro, então deixa esse erro, deixa esse pecado, solta essas amarras do pecado que te prende, solta. Mas Jefferson, é gostoso pecar, porque muitos vão falar assim: Jefferson, pecar é ruim. Não, não é, peregrino, pecar é bom, a consequência é que é amarga. Pecar é bom, porque se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Ninguém errava o alvo se fosse ruim. Você acha que se pimenta fosse boa, todo mundo estaria lá, o quê? Comendo pimenta. Mas como pimenta amarga, nem todo mundo come pimenta. Por quê? Porque amarga. Então, o pecado é bom, porque se o pecado amargasse muito no início, ninguém queria comer. É porque a consequência depois que você sente o amargor. Então, por isso que Deus diz aqui:
deixei o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Então tira esses pensamentos. Jefferson, eu só peco na hora que eu ajo. Não, você também peca no pensamento. Quando você maquina o mal, quando você deseja o mal para o seu próximo, quando você tem inveja dele. Jefferson, inveja é um pecado, peregrino. Quando você deseja que a outra pessoa não tenha o que você não pode ter, isso é pecado. Então, ele diz aí, deixe esses pensamentos de jogar fora. E como é que eu faço, Jefferson, para jogar fora? Peça a Deus, diga: Senhor, arranca de mim esses pensamentos carnais, arranca de mim esses pensamentos do meu falso eu, e me ensina, meu Pai, a ter a tua consciência, o teu espírito, que Deus vai te entregar, peregrino. E diz mais aqui: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então ele está dizendo aqui, Jefferson, ele está me dizendo que eu tenho perdão ainda assim. Deus, ele ama, peregrino. Ele ama a gente, ele só abomina o pecado. Deus, ele não quer saber do pecado. Deus abomina o pecado. Mas se você abre mão do pecado, ele te ama. No momento que você diz, eu não quero mais pecar, Deus, ele te ama e quer mudar a sua vida. Então por isso que ele diz aqui, ó como ele diz, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. De quem? De você, peregrino. Deus se compadece de mim e de você. Ele diz, volta-se para o nosso Deus, volte-se para o nosso Deus. Ele é rico em perdoar. Deus, ele está pronto a te perdoar. Agora, Jefferson, agora. Deus está te perdoando. Se você abre a boca e diz, a partir de hoje, Senhor, me dá força, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais tramar o mal para o meu irmão, eu não quero mais isso, Senhor, não é parte de mim, isso não é parte, sim, peregrino, isso não faz parte de você. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser luz. O pecado não faz parte de você, isso é algo que você pegou para você, mas isso não é seu. Solta o pecado, porque você é luz. Jefferson, mas eu não consigo ver, a minha luz é tão pequena. Ela é pequena porque você não tem alimentado. Porque no momento que você alimentar essa chama, qual tem aí, você vai ver o grande e extraordinário fogo queimar e arder e jorrar para a eternidade. Então ele diz aqui, então Deus, ele está pronto a te perdoar. Versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, peregrino. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, peregrino, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o que Deus está dizendo, peregrino. O que você está pensando aí, isso que você está imaginando é pequeno demais, peregrino. Você acha que isso é um problema? Você acha que isso é o que me interrompe? Você está vendo pequeno demais. Se livra disso, que eu vou te mostrar o que realmente é extraordinário. Deus está dizendo, eu vou te mostrar a visão do que é o universo. Eu vou te mostrar a visão do que está para além do universo. Eu vou te mostrar as maravilhas. Solta isso que você está agarrado. Solta essa pequenez, solta esse pecado para me mostrar a você o que realmente é poder. Deus, ele quer manifestar o poder dele na sua vida. Mas você precisa soltar o pecado, querido. Você precisa soltar as amarras do pecado. Jefferson, mas é elas que estão me segurando. Não, peregrino. É você que se segura nelas. No momento que você decidir, você tem um livre-arbítrio. Você decidiu praticar o pecado. Você também decide não praticar mais. Cabe a você. Jefferson, tem como alguém obrigar você a pecar? Não. Ninguém tem como me obrigar a pecar. Eles podem até me torturar, mas me fazer pecar somente se eu quiser. Eles podem até tirar a minha vida, mas eles não têm como fazer eu pecar se eu não quiser pecar, peregrino. Eles podem torturar a minha carne, eles podem dilacerar o meu ser, eles podem partir o meu corpo e até mesmo decepar membros de mim. Mas se eu não quiser pecar, eu não pecarei. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher se faço ou não faço. Ele prossegue aqui dizendo, peregrino, versículo 9 novamente, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos é mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, peregrino. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecunde-a, e a faça brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz. O que me apraz, Jefferson? O que me agrada. E ele diz mais, e prosperará naquilo para que a designei. Deus está dizendo, ó, peregrino, a minha palavra não torna vazia. Se eu profetizei e disse que eu tenho um projeto para você, se livra do pecado que eu vou cumprir o meu projeto. Se eu estou dizendo para você que vou te mostrar coisas extraordinárias se você se mover, se você agir para vir para junto de mim e se solidificar nessa pedra angular, eu vou te mostrar coisas extraordinárias. Por quê? Porque a minha palavra não torna vazia. Deus está dizendo, eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou o mesmo Deus de hoje, eu sou o mesmo Deus de amanhã, eu não mudo. E porque eu não mudo, a minha palavra sempre se cumpre. Aquele Deus que cumpriu e abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que fala contigo hoje, peregrino. O mesmo Deus que fez Daniel entrar na cova dos leões e não morrer. O mesmo que fez os seus amigos de Daniel entrar dentro da fornalha ardente, ser jogado lá e não morrer. É o mesmo Deus que está dizendo, larga o pecado que eu quero manifestar a minha glória na sua vida. Age, se move para o pecado para poder assim eu manifestar a minha glória junto contigo, peregrino. É o mesmo Deus que fala isso hoje para você. E diz aqui para terminarmos, sairei com alegria em paz e sereis guiado. Olha, ele diz, saireis com alegria e em paz e sereis guiado. Olha o que Deus está dizendo. Se você se mover para mim, se você absorver essa minha palavra que eu estou dando a você, a qual você está escutando, que eu pedi para que você escutasse, não somente ouvisse, escutar e colocar em prática, peregrino. Não adianta só você ouvir a palavra. Pega essa palavra e coloca em prática. Quando, Jefferson? Agora. Agora. Você coloca em prática hoje. Coloca em prática hoje que vai acontecer isso aqui, ó. Saireis com alegria. Você vai começar a ver a alegria de Deus brotar dentro de você. E em paz, mesmo estando em meio guerras, mesmo o sol rachando, o sangue descendo, o tiro comendo em meio à batalha, você vai estar em paz. Mesmo em meio à guerra, Jefferson, mesmo em meio à guerra. Mesmo que tenha cansaço, você vai estar em paz. Porque Deus, ele diz aqui, te guiará. Eu vou estar te guiando. Ele diz mais, os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de vós. Até mesmo os montes louvarão a Deus junto contigo. Deus está dizendo, peregrino, se você me permitir completar o projeto a qual eu tenho na sua vida, você vai ver os montes exaltarem o meu nome junto contigo. Ele diz mais, de todas as árvores do campo baterão palmas. Ele está dizendo, Jefferson, não somente a sua vida, peregrino, vai ser de forma para exaltar o meu nome, até mesmo as plantas exaltarão o meu nome junto contigo. Ele diz mais, versículo 13 para terminar, em lugar do espinheiro crescerá, olha aí, crescerá cipreste, e em lugar da sarça crescerá muta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Oh glória! Olha o que Deus está dizendo, peregrino. O que eu tenho preparado para você, aonde era somente espinheiro, aonde era somente galho seco. No momento que você se mover para perto de mim, no momento que você largar o pecado, dizer assim, não quero mais. Jefferson, largar o pecado é mudar do dia para a noite? Não, é a atitude. A atitude hoje, você dizer assim, a partir de hoje eu não quero mais. Jefferson, significa que eu não vou mais falhar? Claro que não, peregrino. Não deixa você ir para os extremos. Você pode tomar atitude hoje, mas pode ser que você falhe. Mas se você tiver decidido a não falhar mais, você sempre que falhar, você não vai mais aceitar. Vai vir dentro de você uma revolta por ter falhado. Dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. E no momento que você começar a praticar essa palavra, aquilo que era espinheiro, aquilo que era tristeza, vai ser lugar de exaltação. Vai ser um lugar de uma árvore esplêndida. Vai ser um lugar de manifestação da glória de Deus. Que pessoas vão dizer como é que pode. Esse peregrino estava caído. Esse peregrino estava destruído. Esse peregrino não tinha saído. Estava triste. Estava no mais profundo do calabouço. Eu pensei que ele ia falir. Eu pensei que ele ia quebrar. Aí você começa a dizer assim, ó. É porque eu estou solidificado numa pedra angular. Quem me dá alimento é o grande e eterno Deus. Então eu estou brotando, porque eu me alimento agora não das coisas vãs, não das coisas fúteis. Como ele diz, você para de se alimentar das coisas fúteis, das coisas vazias do mundo, e começa a se alimentar de Deus, que você vai ver
os grandes e extraordinários frutos de Deus para a sua vida. Essa era a palavra de Deus para nós hoje, peregrino. Vamos agradecer a Ele. Feche os seus olhos, se você pode, se você não pode, entre em espírito de oração. Pai amado, soberano Deus, que palavra, Pai. Meu Deus, crava na tábua da nossa alma, nos ensina a viver e praticar cada um desses ensinamentos, Pai. Que nós, a partir de hoje, viemos não somente escutar, mas ser praticantes. Não somente ser ouvintes, mas ser, meu Pai, escutadores, meu Pai, ativos, que vive a Tua palavra. Meu Deus, perdoa sim os pecados, as nossas falhas, porque nós decidimos hoje viver a Tua vontade, cumprir o Teu propósito. Meu Pai, abrir mão do pecado ao qual nos cometíamos, para assim viver os Teus projetos. Meu Deus, abençoa cada um desses peregrinos, para que a Tua majestade, meu Pai, a Tua glória se manifeste na vida dele. Esses que se decidiram hoje, não mais, meu Deus, se alimentar das porcarias, meu Pai, e das coisas fúteis do mundo, mas quer se alimentar do manjar eterno que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa alimentá-los e que o Senhor venha ser o alicerce e que venha haver júbilo a partir de hoje e não mais tristeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.